Responsabilidade, eleições 2022, palavra de Deus que tá aqui e, enfim, o que tudo isso tem a ver e qual vai ser o nosso futuro a partir de agora. Fala, meu povo, tudo bem com vocês? Para quem tá chegando agora e ainda não me conhece, meu nome é Laísa Minelli e o vídeo de hoje, gente, eu confesso que nem título eu não consigo pensar agora. É o título que vocês estão vendo aí. Porque hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. Hoje vai ser mais um desabafo, uma conversa que eu vou ter com vocês. Esse vídeo era para ser um vídeo só falando sobre assumir responsabilidades. E é um tema aí também, né, que provavelmente deve estar aí no título do vídeo. Mas eu resolvi juntar esse vídeo com o que tá acontecendo com a gente, né? Sim, eu estou gravando esse vídeo um dia após o segundo turno das eleições de 2022, para quem tá assistindo esse vídeo aí lá pra frente. Mas eu resolvi gravar esse vídeo porque eu me sinto na responsabilidade de gravar e falar pra vocês tudo que tá acontecendo. Comigo principalmente, em relação a tudo que está acontecendo com essas eleições, como eu me senti, me abrir de verdade com vocês. Então esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros, não vai ter roteiro, vai ser eu falando com vocês. E eu espero que esse vídeo traga um pouco de esperança pro seu coração de alguma forma. E enfim, eu resolvi gravar esse vídeo aqui no YouTube porque é maior, né, o tempo aí é maior e eu consigo expor tudo que eu tenho que expor aí pra vocês. Vai ter muita palavra hoje também. Então fica comigo até o final desse vídeo, já curte, já comenta, já compartilha, já manda pra todo mundo, tá bom? Para que outras vidas também possam ser abençoadas, para que outras vidas também possam sentir essa esperança. E chega de enrolação, roda a vinheta, porque depois da vinheta tem mais vídeos aí pra vocês. Bom, meus amores, eu não sei se vocês estão conseguindo me ouvir direito, se tá, porque tá tendo uma obra aqui em volta, mas eu espero que estejam. E, enfim, hoje nós vamos conversar sobre o que aconteceu e vou contar pra vocês a minha experiência com relação a tudo isso, tá? Bom, confesso sim que fiquei bem chateada, bem triste com o resultado. Não vou mentir, sou um ser humano. Chorei muito porque não era o resultado que eu estava esperando. Pra quem viu aí, né, Lula ganhou. Não sei nem se pode ficar falando os nomes aqui, né, porque não sei. Mas confesso pra vocês que fiquei bem chateada, bem triste, questionando muito a Deus o porquê de tudo isso, né. Acho que de ontem pra hoje teve muitos questionamentos, muitas pessoas perguntando, questionando, porque acho que nunca o povo de Deus, nunca o Brasil intercedeu e orou tanto por algo como aconteceu entre o primeiro e o segundo turno, né? Nós jejuamos, oramos, nos juntamos em oração, influencers fazendo lives de oração e tal. E nós, no fundo, assim, nós estávamos com a esperança ainda de virar, né? Começou a chover de novo, então vai ter mais barulho aí do que parece. Enfim, deixa eu fechar a janela, só um minuto. Pronto, fechei a janela, agora a gente pode focar aqui. Bom, falando da minha experiência, né? Eu fiquei bem chateada, chorei muito, questionei muito a Deus, briguei muito. Mas quando eu fui ver os influencers, porque eu posso ser uma influencer, mas eu também me influencio através de outros influencers. Eu fui ver os stories da Esther, do André Valadão, enfim, de vários influencers que estavam falando sobre isso, sobre o que aconteceu, e eles nos dando esperança ainda de que Deus tem o melhor pra gente, né? E isso me motivou, confesso que me motivou. Orei, intercedi a Deus, orei hoje também, intercedi, até oração, vou pegar aqui. Até oração, gente, de caderno, de escrever, ó. Que já fazia muito tempo que eu não escrevia orações, e eu sempre gostei de conversar com Deus, não só assim, né, mas também através da escrita. Eu escrevi, orei, jejuei não, né, orei, intercedi a Deus, fiz questionamentos, fui sincera com Ele com relação ao que eu estava sentindo. Eu acho que o primeiro passo é isso, né, nós nos abrirmos para Ele da melhor forma possível. E Deus me deu duas histórias. Uma ontem à noite
e uma hoje, e é através dessas histórias que eu também vim trazer para vocês esperança. Eu sei que muitas pessoas estão com o coração apertado, doendo muito, igual eu tava ontem. Gente, sério, eu chorei, de verdade, chorei mesmo. Mas eu sinto e eu creio, né, que Deus ainda tá no controle de tudo. E eu quero, através dessas histórias, eu espero que através dessas duas histórias bíblicas, dessas passagens pequenas, mas que são histórias, né? Que isso possa transmitir para vocês também esperança, assim como me deu também muita esperança. A primeira história, tô com a Bíblia aqui, eu vou ler junto com vocês. A primeira história é Daniel, capítulo 1 inteiro, tá? Eu vou estar lendo junto com vocês aqui, para vocês entenderem mais do que eu tô falando, ok? Daniel 1, capítulo 1 inteiro. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo de seus deuses. De seu Deus, né? Na terra de Sinear, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Tá, vamos por partes aqui, que essa história é o capítulo todo, a outra é mais curtinha, aí eu consigo explicar para vocês e depois explicar o que essa história trouxe. Em relação aqui, olha o que aconteceu. O nosso próprio Deus, o Deus que nós cremos, entregou o rei de Judá, Jeoaquim, nas mãos do rei da Babilônia. E não entregou, não foi só o rei, não. Entregou Jerusalém inteira, Israel inteira. E entregou os utensílios que estavam na casa do nosso Deus, nas mãos do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor fez com que esses utensílios sagrados ao nosso Deus fossem colocados junto com os seus deuses, no templo dos seus deuses. Ou seja, os utensílios que pertenciam ao nosso Deus passou a entrar e a viver na casa do Deus do rei Nabucodonosor, do rei da Babilônia. Continuando. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas e da família real e da nobreza. Ou seja, como eu falei anteriormente, né? Deus não permitiu, porque isso, tudo que eu tô falando é permissão do nosso Deus. Deus não permitiu apenas que o rei fosse, o rei de Judá, né? O rei Jeoaquim fosse entregue nas mãos do rei Nabucodonosor. Não, o povo também foi entregue nas mãos do rei Nabucodonosor. Né? Então, para começar aí, a família real, a nobreza, enfim, todos foram entregues nas mãos do rei Nabucodonosor. Porém, o rei Nabucodonosor deu uma ordem para Aspenaz, né, que é o chefe dos oficiais da corte, que era para trazer para eles esses israelitas nobres e da família real, porém, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Olha isso. Então, se você pertencesse à família real e você não fosse culto, você não fosse inteligente, você não tivesse essas características que eu falei aqui, não adiantaria. Você, iria, sei lá, para outro lugar e tal, mas você não iria para o palácio do rei Nabucodonosor. Você não entraria no palácio. Não sei se isso seria bom ou seria ruim, porque aqui não fala o que aconteceria com as pessoas que não se enquadravam dentro desse padrão, vamos dizer assim. Vamos continuar, Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir ao rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Zacarias. O chefe dos oficiais deu-lhes novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias, Sadraque,
a Misael, Mesaque e Azarias, Abidnego. Então, são os famosos aí que a gente conhece, Sadraque, Mesaque, Abidnego e Daniel, que era chamado de Beltesassar. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles, ou seja, independente da realidade que Daniel estava se encontrando, Daniel não queria se contaminar com o seu meio, com o ambiente em que ele estava. Então ele pediu para que para esse chefe, né, para que ele não comesse a mesma coisa que os outros estavam comendo, porque isso estava contaminando, isso poderia contaminar quem ele era. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele, ou seja, Deus permitiu que Daniel entrasse na Babilônia, que Daniel fosse escravizado, entre aspas, na Babilônia. Porém, Daniel foi testado, e testado com comida, que é uma coisa assim, básica, né? Mas a gente consegue introduzir aí dentro da nossa vida de diversas formas. E Deus, quando Daniel foi testado, Daniel entregou a Deus o que ele estava procurando, o que ele estava pedindo. E por Daniel não se corromper, mesmo no ambiente em que eles estavam, mesmo no ambiente que ele e seus amigos estavam, Deus permitiu que o homem, que era quem mandava nele era Nabucodonosor, ele não poderia obedecer ordens de ninguém. Deus permitiu que esse homem fosse bondoso com Daniel. Mas apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei. Ou seja, ele tinha medo do rei. O rei é que mandava nele. O meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Olha isso, gente, isso é muito forte. O que está acontecendo aqui? Daniel foi provado, passou pela prova, Deus permitiu que Daniel passasse pela prova da forma como Daniel tinha planejado, fez com que o homem fosse bondoso, mas o medo do homem de ser morto pelo rei dele era muito maior. Então, o que aconteceu aqui? Daniel resolveu ser inteligente, ele usou a inteligência e a sabedoria para lidar nessa situação. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e Ananias, Misael e Azarias. Olha o que Daniel pediu para ele. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com a dos jovens que comerem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e, em lugar disso, lhes dava vegetais. Assim, 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos de cultura e da ciência, ou seja, Deus deu a eles essa sabedoria. Então não foi do nada que Daniel teve essa ideia. Não, Deus abençoou Daniel em cada passo que ele estava dando, o passo que ele queria dar, né, para ele não se corromper naquele lugar. E Deus deu sabedoria aos 4, não foi só Daniel, aos 4. Então, por uma atitude que Daniel teve, Deus fez com que ele abençoasse os 4, não apenas Daniel. E Daniel, além de ter essa sabedoria, além de ter essa inteligência, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ou seja, Deus deu sabedoria e inteligência aos 4. Mas além disso, para recompensar mais ainda Daniel, por não querer se corromper ao ambiente que ele estava, Deus deu a ele o dom de interpretar
todos os tipos de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Ou seja, o rei, depois de conversar com todos os que foram, vamos dizer assim, refugiados não, todos que foram capturados, enfim, pelo Nabucodonosor, pelo rei, depois que o rei conversou com todos, ele teve a conclusão que ninguém tinha a sabedoria e inteligência de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego. De modo que eles passaram a servir o rei, ou seja, de cativados, enfim, de pessoas que foram capturadas pelo rei, eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento e descobriu que eram 10 vezes mais. Presta atenção nisso. 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Bom, gente, eu sei que ficou grande, mas acho que durante aí vocês já conseguiram perceber o que eu quis falar com essa história. Daniel e os seus amigos, eles estão passando pela mesma coisa que nós, que é essa transferência, não só de ideologia, mas essa transferência de tempos, né? Nós estávamos vivendo aí um tempo que para nós era confortável, mas que agora nós vamos viver em um lugar e em um tempo que é completamente diferente do que nós estávamos acostumados. E o ponto aqui é que Daniel, mesmo ele mudando de estação, vamos dizer assim, ele não queria se corromper. Então não é a questão de tipo, eu não vou me corromper. Não, eu não quero me corromper. E isso, ele não quis se corromper até nos mínimos detalhes, porque para nós pode ser uma coisa ridícula. Questão de alimento. O alimento pode nos contaminar ou algo do tipo. Mas a gente tem que ter noção que se Daniel e os seus amigos permitissem que eles fossem tratados da mesma forma como os outros estavam sendo tratados, mesmo se for através da comida, porque essa comida não era uma comida qualquer, era a comida da mesa do rei, isso poderia corromper quem eles são de verdade. Porque quantas pessoas vocês já não conheceram, vocês já não viram, que foram corrompidas apenas por uma palavra, apenas por um poder, apenas por um pensamento, apenas por um gesto? Muitas pessoas. Então, o foco aqui não é o tipo de comida que eles estavam comendo, mas é o que essa comida representava para eles, representava a fé deles. Eles estavam sendo provados e testados o tempo todo. Então, o que eu quero dizer com isso? Assim como Daniel não quis se corromper em um tempo e em um lugar que ele não conhecia, que nós também possamos, mais do que nunca, viver assim, de forma total, 100%, a palavra de Deus. Porque vocês viram aqui que Deus é que permitiu que o povo de Israel fosse dominado pelo povo da Babilônia, por Nabucodonosor. Deus permitiu isso. Mas por quê? Porque Deus era mau? Não. Porque Deus estava preparando esses 4 jovens a liderar e a servir a Deus, servindo aquele rei, da forma como a palavra de Deus falava, a ponto desse rei, que era contra, que era inimigo do povo de Israel, olhar para eles e falar: vocês são 10 vezes mais sábios do que todos os meus magos e todas as pessoas que eu já vi na minha vida que mexem com magia, que mexem com sabedoria. Vocês são 1000 vezes, 10 vezes mais sábios do que todos do meu reino. Todos do meu reino. E lá na frente a gente consegue perceber que essa transferência de passagem de tempo foi necessária, não só para Daniel, mas para os próximos governantes. Porque se Daniel não tivesse lá
quando o rei Nabucodonosor se transformou em fera, como que o rei Nabucodonosor poderia voltar a ser homem e a reconhecer que só existe o Deus de Israel? Então, Deus hoje está olhando para você e falando: eu sei que nos seus olhos humanos isso está parecendo ridículo, isso está parecendo surreal. Você está achando que você não vai dar conta. Mas Deus está depositando em você uma esperança para que, através de você, outras vidas tenham essa esperança. A outra história que eu vim contar mais ou menos aqui para vocês, que eu tive ontem à noite, né? Tive isso na minha cabeça ontem à noite, quando eu tava muito mal, é a história de Davi. Na verdade, é uma passagem de Davi, não vou ler, vou só contar para vocês. Vocês lembram quando Davi estava orando, jejuando, de joelhos, chorando, fazendo jejuns, quando o seu primogênito dele, com Batseba, estava prestes a morrer? E enquanto ele ainda estava vivo, né? Quando o filho deles ainda estava vivo, Davi estava orando, jejuando, intercedendo. Mas quando o filho dele morreu, Davi parou de orar. E as pessoas ficaram tipo, por que você não está chorando? Por que você, sabe? Por que você parou? E o que vem na minha cabeça é, nós oramos, jejuamos, intercedemos enquanto ainda havia esperança de forma física. Então nós somos como Davi. Mas assim como Davi parou de chorar, e parou de reclamar, e parou de murmurar, e parou de fazer perguntas a Deus, da mesma forma você também tem que ser um Davi. Dessa forma, nós já fizemos a nossa parte enquanto nós podíamos. Agora nós temos que orar e confiar em Deus. Essa é a diferença. O Davi, enquanto o filho dele estava vivo, ou seja, enquanto a esperança dele estava viva, ele estava orando, jejuando, clamando a Deus por um milagre. Depois que o filho dele morreu, o que restou para ele foi a confiança. Porque as pessoas às vezes não entendem essa passagem, mas eu vou tentar explicar rapidamente aqui para você. Enquanto Davi estava orando pelo seu filho, para ele viver, Deus estava reavivando o rei Davi. Porque Davi, por ter passado por todos esses problemas, principalmente em relação a Batseba, ele meio que se afastou de Deus, pelo menos aos meus olhos. Mas Deus permitiu que o filho dele vivesse, mesmo já sabendo que o filho dele iria morrer. Deus permitiu que o filho dele vivesse para que Deus pudesse reviver o filho dele, que era o rei Davi. Enquanto Davi estava orando pelo seu filho, o nosso Deus, o Deus de Israel, estava revivendo o rei Davi, para preparar o rei Davi pelo que estava vindo, que é a morte do filho. Que no nosso caso é o resultado que nós não esperávamos. Então, o que eu vim te pedir hoje é que você seja como o rei Davi, que confia 100% em Deus. Porque o nosso Deus ainda está no controle. Ele não perdeu a guerra. A guerra vai permanecer até o final. Na verdade, a guerra está começando. E eu não estou falando de guerra física, estou falando de guerra espiritual. Porque é agora que você vai ser provado. É agora que você vai ser testado. Para saber se realmente tudo que você fez, tudo que Deus fez na sua vida faz sentido para você. Ou se você vai abandonar o barco simplesmente porque ele não fez a sua vontade. Então hoje eu estou trazendo esperança para você. Assuma a sua responsabilidade. Não mais como cidadão apenas, mas como cristão. Porque muitos cristãos se abstenharam, né? Não votaram, ou ficaram isolados na sua casa, ou não quiseram se envolver com isso. E eles vão pagar, de alguma forma, né? Por não terem votado. E eu não tô falando de pagar no sentido negativo, mas de pagar no sentido de tipo, poxa, eu devia ter acordado enquanto ainda era tempo. Mas não olhe agora para essas pessoas, olhe para você. O que você fez? E se você não fez nada, agora é tempo de você fazer. Assuma a sua responsabilidade em todas as áreas da sua vida. Assuma a sua responsabilidade como homem,
como mulher, como mãe, como pai, como filho, como filha, como avô, como avó, como cristão, como amigo. Assuma a sua responsabilidade de quem você é. Porque, sim, a guerra só tá começando. E é a guerra espiritual que é a pior de todas. Em que você precisa assumir não só uma responsabilidade, mas assumir uma posição de cristão. A gente ainda não perdeu. Nós ainda não perdemos. Porque nós ainda estamos vivos. E a palavra de Deus tem que estar viva dentro de nós. E o que eu vim falar agora para concluir esse vídeo ficou grande mesmo. Eu falei que não tinha roteiro nem nada, era só um desabafo. Para concluir, sim, fiquei muito chateada, muito triste, chorei. Mas o que Deus falou comigo e que eu quero falar para você é que é agora que a guerra vai começar e é agora que você tem que decidir de que lado você vai estar. E não tô falando de lado político. Não tô falando de um presidente ou de outro. Não tô falando de ideologias. Eu estou falando de guerra espiritual. De qual lado na guerra espiritual você vai querer estar. Porque o seu posicionamento pode definir o que vai acontecer com você lá no futuro. E não, de novo, não estou falando de forma física, não estou falando de forma presencial. É o que vai acontecer com você lá na frente. Quando finalmente Jesus voltar. De que lado você vai querer ficar? Enfim, é isso. Eu desabafei, falei o que aconteceu comigo. Espero muito que esse vídeo tenha trago esperança pro seu coração. Se tiver trago, curta, comenta, compartilha esse vídeo pra geral. Não sei se fez sentido na sua vida, espero que sim, de verdade, porque eu me senti na responsabilidade como influencer falar pra vocês o meu posicionamento, o que eu tô sentindo agora. E por incrível que pareça, eu estou sentindo paz com relação a tudo que aconteceu. E eu sei que o nosso Deus vive, Ele ressuscitou e o Brasil é o país do avivamento. Brasil é o país do Senhor, o Brasil pertence ao Senhor. Deus ainda está no controle, nada disso foi perdido. As suas orações não foram perdidas, as suas orações não foram em vão. Às vezes, assim como Deus fez com Davi, Deus permitiu que passasse para o segundo turno. Isso, inclusive, foi um questionamento que eu fiz, mas Deus me respondeu com relação a isso, que às vezes nós falamos, poxa, então para que o segundo turno? Se Deus já sabia que ele ia ganhar, para que o segundo turno? Mas não foi por causa dele, não foi pelo presidente, não foi pelo país, não. Foi por você, porque ele queria saber o seu posicionamento. O que você iria fazer com relação a isso? E se você orou, jejuou, saiba que da mesma forma que Davi orou pelo filho e Deus reviveu Davi, você, quando estava orando pelo Brasil, Deus estava revivendo você como filho dele, porque ele te ama incondicionalmente e ele sabe exatamente o que está fazendo, porque ele ainda está no controle de tudo. É isso, gente. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Espero muito que esse vídeo tenha feito sentido na sua vida. Tá vindo muitos conteúdos aí pra vocês ainda, tá bom? Nas redes sociais também tá vindo muito conteúdo. Vamos com força, fé, esperança. Nada ainda está perdido, tá bom? Deus sabe exatamente o que está falando, o que está fazendo. Deus ainda está no controle de tudo. Creia nisso. E assuma a responsabilidade que você tem. Pare de trazer o cristianismo cristão como um título. Assuma a responsabilidade de um cristão. Assuma a responsabilidade de um homem e mulher, de uma mulher de Deus. Assuma a sua responsabilidade. Tá bom? É isso. Curta, comenta, compartilha, manda pra todo mundo. Bora me acompanhar nas minhas redes sociais, porque eu estou por todos os lugares. E beijo! Tchau!